Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, estamos começando mais um programa Trocando Ideias ao vivo. Exatamente. Hoje é terça-feira, meio-dia, e nós estamos ao vivo aqui direto de Cachoeira Paulista. Lembrando que o programa ele reprisa nas madrugadas, algumas madrugadas, você pode acompanhar também, mas ele acontece, como diz o professor Felipe, por enquanto, ao vivo, até a gente conseguir chegar aqui, todo mundo, toda a equipe, mas graças a Deus, a gente tem caminhado. E nós vamos hoje também rezar um pouquinho no final do programa por toda essa situação que o nosso país está vivendo, que está passando, não só politicamente, mas o povo, socialmente, como tudo que envolve essas manifestações que estão acontecendo por aí. Mas a gente também não pode negar que estamos aqui lutando para continuar ao vivo, continuar com a nossa programação e rezando. Porque nós precisamos também ter um para quê tudo isso que está acontecendo, tá certo? Então, não desanime, nós vamos continuar e a gente vai se empenhar em ver o que Deus tem para nós nesses tempos, tá certo? Nós vamos começar aqui o nosso programa, lembrando também que no final nós temos a participação do Dom Orlando Brandes e ele vai explicar para a gente hoje como que iniciou, o que é a festa de Corpus Christi, tá bom? Então, porque essa semana aí, depois de amanhã, já é o dia do Corpo de Cristo e muita gente nem sabe o porquê e como participar disso. Então, Dom Orlando vai explicar para a gente um pouquinho sobre o início e também como a gente pode viver essa festa de Corpus Christi, tá certo? Nós já estamos aqui, olha, nosso time firme e forte, já falei que o professor Felipe está aqui, com alguns sacrifícios, professor? Mas vale a pena a gente também se dispor ao serviço, Todo mundo está fazendo sacrifício, Carla? E eu, como moro em Lorena, tenho que vir para cá 4, 5 vezes, por semana, haja combustível, E dá muita pena de ver o que o povo está passando, Quer dizer, essas perdas enormes que estão acontecendo aí de produtos, até de morte de animais, Sabe, a gente tem que pedir muito a Deus que faça com que essas negociações cheguem a um consenso e essa greve termine logo, porque realmente o sacrifício está aumentando a cada dia. Exatamente. Todo mundo está fazendo a sua parte, Adriana? Todo mundo tem que fazer, Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, tem que contribuir da melhor maneira possível para construir um Brasil mais justo e melhor. Nós podemos contribuir de forma cidadã, mas também de forma cristã, com oração. Então, tá aí. Vamos lá, começando já com a nossa primeira pergunta do dia de hoje. Ela é da Margarete. Ela diz assim: professor Felipe, me responda. Vendo o filme do Padre Pio, que admiro muito, relatou que ele viu a alma de um sacerdote no filme, pedindo que ele rezasse por ele, pois estava sofrendo. Aprendemos com a igreja e a palavra que Deus não permite que ninguém que já morreu volte. Como é que isso acontece? Eu fiquei confusa. Não, o que a igreja não permite é que a gente faça evocação de mortos. Ou seja, você chamar o espírito de uma pessoa que já morreu para mim. Isso aqui eles não aceitam e que é o que faz o espiritismo. A igreja. Agora, Deus pode permitir a aparição de uma alma de alguém que já morreu. Isso muitos santos relataram coisas desse tipo. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila dizia que na hora da comunhão, quando ela comungava, ela rezava pelas almas do purgatório, e ela diz que via algumas almas deixando o purgatório e indo para o céu. E há muitos relatos de aparições de almas para pessoas ainda vivas. Por que Deus pode permitir? A gente viu, por exemplo, que lá na transfiguração do Tabor, quem que apareceu ali? Elias e Moisés apareceram para Jesus, já tinham morrido. Então, por quê? Deus permitiu. Então, ninguém chamou, mas Deus permitiu. Então, o que a igreja não quer que se faça é consultar os mortos, chamar os mortos, fazer a evocação dos mortos. Agora, Deus pode permitir sim. E com que objetivo? A igreja coloca 2 objetivos que Deus pode permitir uma alma aparecer para alguém. Primeiro, para pedir oração. Foi o caso aí desse sacerdote. E tem muitos casos narrados de santos que receberam visita de almas pedindo oração. Inclusive aquele texto
gregoriano, né, que são 30 dias, aquilo ali foi exatamente alguém, um sacerdote que apareceu, não me lembro agora para quem, não sei se foi São Gregório Magno, pedindo que rezasse 30 missas para que ele deixasse o purgatório. E foi rezado e depois a outra aparição, né, a alma tinha saído. Né? É famoso esses 30 dias. Né? Bom, segunda intenção, muitas vezes Deus permite o mal aparecer para provar que existe a eternidade. Tem muita gente que não acredita na vida eterna. Que existe, então, é um outro objetivo que pode também Deus permitir a aparição. Isso não tem nada de errado. É claro que é uma coisa rara, tem que ser muito bem discernida. Né? Às vezes a pessoa confunde uma visão que tem num sonho com uma visão real. Aí tem que fazer um bom discernimento, ok? Mas pode acontecer sim. Tá certo, obrigada, professor. Adriana, a Margarete, ela diz assim, gostaria de saber por que as opiniões dos sacerdotes são tão variadas sobre determinados assuntos. Muitas das vezes nos deixa confusos, sem saber quem está com a razão. Olha, eu penso assim, cada um tem uma formação, cada um tem uma experiência de vida, uma experiência cultural, uma experiência, uma formação, né? E na igreja, a mesma coisa acontece, não existe a uniformidade na igreja, todo mundo tem... Existe a orientação da igreja, existe o magistério da igreja, existe a palavra de Deus, mas o que nós vemos é que existem interpretações diferentes. E muitas vezes essas interpretações diferentes estão baseadas naquilo que a pessoa um dia já viveu, já experimentou, a cultura que ela traz. E aí ela tem uma forma de falar diferente e que às vezes, infelizmente, difere do magistério da igreja, o que é uma pena, não é? Mas, e quem é muito severo, muito rigoroso naquilo que a igreja fala, é chamado de conservador, né? A gente vê muito, mas é conservador e tal. Sim, conservador no sentido de conservar aquilo que é o entendimento da igreja, de forma mais próximo possível daquilo que a igreja nos aponta como caminho, como orientação para bem viver neste mundo, né? O Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que nós vemos realmente é que as pessoas têm suas opiniões, né? A favor, contra, dão orientações diferentes, passando pelo filtro do seu conhecimento, o filtro da sua cultura, do seu jeito de ser, né? Nós aqui, antes do programa, até falávamos da situação da greve. Uns vê por um lado, outros são a favor de outro. Então, desde as coisas do dia a dia até aquelas mais importantes, as pessoas têm opiniões diferentes, o que passa pelo filtro do seu ser. Claro que nós deveríamos, sim, buscar, viver e seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que o magistério da igreja nos aponta como um caminho seguro para a vivência cristã aqui na Terra. Estou certo, professor? Mas os muito padres... isso, né, do livre-arbítrio, da liberdade de cada um, né? Eu acho interessante você falando isso, porque o professor é um que a gente sempre observa isso. É muito difícil a gente ouvir o professor Felipe falar a opinião dele, né? Não, porque a igreja diz isso, o magistério diz isso, não é o professor falando, é o que a igreja fala, né? Então se baseia muito no catecismo, porque assim, a minha opinião pessoal é uma coisa, mas aquilo que a igreja diz é outra, né? Olha, Santo Agostinho tinha uma colocação perfeita em relação a isso. Ele dizia assim, na essência a unidade, na dúvida a liberdade, em tudo a caridade. Na essência, o que é a essência? É o que está aqui, ó, no Catecismo da Igreja Católica. Aqui ninguém pode discordar. Porque a pergunta que foi feita aí é por que os padres têm pensamento? E aí a pessoa pensa, ela está se referindo à doutrina. Na doutrina, os padres não podem divergir do que está aqui. Porque isso aqui foi aprovado pelo Papa João Paulo II com todos os bispos do mundo. O Papa mandou, né, o catecismo para todos os bispos do mundo analisarem. Né? Quando ele convocou lá em 1986, aquele grupo com 12 cardeais e mais 7 bispos, presidido pelo cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento, né? Eles fizeram o catecismo, baseado no catecismo antigo, catecismo romano, e o Papa mandou para todos os bispos do mundo opinarem, mandarem para ele as suas observações, aí o Papa fechou. E o Papa coloca aqui o seguinte, quando ele apresenta o catecismo, é importante dizer isso, ele fala assim, este catecismo, né, quando ele apresenta aqui, ele fala assim,
um texto de referência da fé católica. Ou seja, texto de referência, quer dizer, ninguém pode divergir disso aqui. Ele fala, quem quiser conhecer o que a igreja crê, está aqui, ó, vou ler, olha, está aqui na apresentação do catecismo, que ele chamou de Fidei Depósito, uma Constituição Apostólica, né? Ele fala assim, esse catecismo é oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas da salvação, né? E ele fala, é oferecido a todo homem que nos pergunte a razão da nossa esperança e queira conhecer aquilo que a Igreja Católica crê. Ou seja, sabe, essa pergunta eu já recebi várias vezes. É porque, às vezes, um jovem chega num padre, padre, masturbação é pecado? É. Vai no outro? Não. Aí o jovem, o que eu faço, professor? Eu digo, o que você faz? Não segue nem o padre A, nem o padre B. Siga o catecismo. O catecismo. Da igreja. Procura aqui onde o catecismo fala de masturbação, você vai seguir o catecismo. Quer dizer, então eu penso que isso é que é importante, porque senão a gente cai naquilo que o Papa Bento XVI chamava de relativismo. Aí cada um faz a sua religião, cada um faz a sua moral, cada um faz a sua lei. Vira confusão, né? E daí é bagunça. Se a gente conhecesse mais o catecismo da Igreja Católica... Nossa vida seria tão mais fácil, né? Eu penso assim que nós cristãos católicos precisamos investir na nossa fé. Adquirir um catecismo da Igreja Católica, não é caro, a cada dia estudar um pedacinho, conhecer. Atrás desse amarelinho, desse livro, desse catecismo, dessa edição amarelinha, e tem lá por temas, você pode procurar por temas. Eu tenho aqui, eu gosto muito de trabalhar com o compêndio do catecismo, que são em perguntas e respostas. Para os jovens tem o YouCat, que é bem na linguagem... O professor tem um livro fantástico também para preguiçoso. É o catecismo de A a Z, né? Muito bom. Então, existem literaturas que nos ajudam a conhecer qual é o posicionamento da igreja frente a tantas coisas. Nós precisamos conhecer. Na internet também tem o catecismo da Igreja Católica, você pode consultar via internet, você que tem dificuldade de adquirir os livros. O mais importante para nós é conhecer o que nos ensina a igreja, aquilo que é o depósito da nossa fé. E aí você vai seguir com muito mais firmeza a sua vivência cristã. Tá certo. Obrigada, Adriana. Agora, ela não se identificou, professor, mas ela diz assim: minha profissão tem como vertente, não sei qual é a profissão dela, a teoria marxista. Vertente esta que concordo e acredito. A pensar pela igualdade social, garantias de direito, dentre outros. Porém, sou católica atuante e já fui catequista. Na semana passada, vocês falaram sobre essa teoria. Gostaria da opinião de vocês de como devo lidar com esta questão profissional e a minha religiosidade. Bem, a gente sabe, Carla, que a igreja, várias vezes, vários papas condenaram, assim, objetivamente, o marxismo. Que se transformou aí, por exemplo, da primeira vez na Rússia, em 1917, uma aplicação prática do marxismo, que foi a Revolução Bolchevista na Rússia. Bom, a igreja condena a ideologia marxista, por quê? Que eu vou colocar algumas causas. Primeiro, porque ela é uma ideologia ateia, não acredita em Deus. Tanto é que quando aconteceu a Revolução Russa, fecharam todas as igrejas, baniram os papas, isso foi na Rússia, foi na China, foi no Laos, foi no Camboja, no Vietnã, aqui em Cuba. Primeira coisa, por quê? Porque o Marx tinha como lema dele, a religião é o ópio do povo, envenena o povo. Então, aí, a primeira coisa é que a igreja baniu o marxismo. Segunda coisa, estimula a luta de classes. Joga pobre contra rico, homem contra mulher, preto contra branco, entendeu? Essa luta de classes que gera violência, gera... Terceiro, elimina a propriedade privada, que a igreja é a favor da propriedade privada. A igreja ensina que cada família tem que ter o seu cantinho para viver. Tem que ter as suas coisas, não pode ser tudo na mão do Estado. Então, é estatizante. Então, há uma série de coisas que levaram os papas, Pio XI, Pio XII, João Paulo II, Bento XVI, a condenar o marxismo. Quer dizer, então, o cristão, o católico, não pode ser marxista. Aí a pessoa diz, não, mas o marxismo ele quer o bem de todos, ele quer...
Verdade, ele quer o bem de todos, ele quer uma igualdade para todos, só que por um caminho errado, um caminho de violência, um caminho, né, de estatização, um caminho de eliminação da propriedade privada, jogando, né, porque para o marxismo, o motor da história, o que faz a história caminhar, é a luta de classe. Para quê? Para você eliminar todas as classes e ficar todo mundo igualzinho. Quer dizer, isso é uma utopia. Quem já leu o livro, né, um livro de 1.300 páginas, né, chamado Livro Negro do Comunismo, foi escrito por um francês, Stéphane Courtois, e mais 5 colaboradores dele, todos eram marxistas e ficaram tão horrorizados com as consequências do marxismo que eles abandonaram o marxismo e escreveram o livro Negro do Comunismo, mostrando os horrores do marxismo. Eles falam em 100 milhões de mortos, na Rússia, na China, no Laos, no Vietnã, em Cuba, eles falam em 100 milhões de mortos. Quer dizer, então, como que um cristão pode seguir uma ideologia dessa, né, com um panorama desse todo que a história já mostrou? Eu sugeriria quem tem essa dúvida que leia o livro Negro do Comunismo, tá certo? Você vai ver o horror que a coisa gerou. Tem um outro livro que foi publicado pela PUC do Rio Grande do Sul, do professor Padre Urbano Ziles, da PUC do Rio Grande do Sul. Ele publicou o livro Cristianismo e Marxismo. Ele traz 9 pontos importantes que mostram a diferença que existe entre o comunismo, o marxismo e o cristianismo. É muito importante a gente perceber isso. Aí, outra coisa que a gente olha, a palavra de Deus diz que a gente, pelos frutos que a gente reconhece a árvore. Então, assim, vá pesquisar o que acontece nesses países que adotaram o comunismo, não é? Foi fecundo, deu certo? Ah, não, foi mal feito, não deu certo por causa disso. Mas espera aí, olha a situação, né? E uma outra coisa, assim, quando a gente vai estudar, porque eu fui muito desafiada na universidade por essas questões, né? Por que tanto ateísmo? Por que não acreditar em Deus? Por que tanta ofensa à fé dessas pessoas que se diziam comunistas e marxistas? Porque eu dentro da sala de aula, fui muitas vezes, tive que silenciar, peço até perdão a Deus, porque às vezes eu precisei silenciar, porque o negócio era muito forte, eu não sabia como argumentar em frente àquilo, né? E eu fiquei pensando, por que tanto ateísmo? Por que tanta colocação contra Deus dessas pessoas que pregavam o comunismo, já que era para haver unidade, para melhorar, né? Existem disposições positivas ali, mas como o senhor disse, elas não se alcançam. E eu comecei a pesquisar sobre isso, né? E numa das minhas pesquisas sobre Marx, um estudioso dizia que ele não era ateu, ele acreditava em Deus e combatia Deus. Ele combatia Deus e colocava o marxismo como a solução no lugar de Deus. E aí, quando eu fui lendo mais sobre a história dele, através de algumas pesquisas acadêmicas, descobri que as filhas se suicidaram, o genro se suicidou, todo mundo acabava tendo uma morte trágica na vida dele, na história da família dele. Então, aí, quando a gente olha essas histórias todas, a gente fica, né? E a igreja prega a vida para todos, né? Eu penso também que uma das coisas que chama muito a atenção no marxismo é mais, né, como o comunismo é a questão social, né, dos direitos sociais. A doutrina social da igreja é maravilhosa também, né, mas aqui nós falamos do catecismo, muitos de nós não conhecemos, não praticamos e não divulgamos aquilo que é a doutrina social da igreja. E eu me lembro que eu dizia isso muito para o Padre Léo, na época do Coração Solidário nosso, né, que as pessoas falavam assim, isso não é social. Eu falei, como não, gente? Um coração evangelizado, ele muda de atitude, né? Ele muda. Então, nós, assim, não é que a Canção Nova, não, nós lutamos pela evangelização por salvar almas. E isso, salvar almas e evangelizar as pessoas, faz com que o mundo seja melhor.
É lógico. Ele é mais solidário, ele é mais fraterno, né? O amor, o perdão. E a gente começa a ter... Então, eu acho que o que falta para nós católicos, né, nós cristãos, é esse conhecimento também da doutrina social da igreja, né? E daquilo que a nossa conversão pode fazer de diferença no mundo, né? Que a gente acaba sendo mais comunitário. O Papa Francisco disse uma coisa muito interessante. Diz, olha, o comunismo e o cristianismo querem a mesma coisa. Querem o quê? Querem o bem de todo mundo. Só que tem uma coisa, o como realizar isso, o comunismo faz pelo amor, pela caridade, e o cristianismo. E o comunismo faz pela violência, sequestrando, confiscando, matando. Isso um Papa Francisco que já é criticado por ser socialista demais, né? E não tem nada de socialista, né? Ele é cristão, ele quer a caridade que faz Madre Teresa de Calcutá, São Vicente de Paulo, a Igreja Católica. Eu preciso dizer isso com alto e bom som. A Igreja Católica é a instituição que em toda a história da humanidade mais caridade fez. Hoje, 25% dos centros que atendem aidéticos no mundo inteiro é da Igreja Católica. Se você tirar as instituições de caridade da África, hoje a África vira um caos. Isso não é de agora, desde a época que caiu o Império Romano, sim, que ficou aquela anarquia dos bárbaros, quem é que segurou a civilização foi a Igreja Católica. Cada bispo que em torno da sua catedral tinha um leprosário, tinha um manicômio, tinha uma escola, tinha... As santas casas, né, professor? As santas casas de misericórdia. O povo dizia, é bom viver à sombra do báculo, ou seja, viver à sombra do bispo. Por quê? Porque, sabe, então, e a igreja nunca precisou apelar para a violência, para confisco, para isso, para aquilo, essas técnicas do marxismo. Então, não basta ter reta intenção, os meios é que são importantes. Eles não justificam o fim, não. Tá certo. Obrigada, professora Adriana. Adriana, olha, a Carmen Lúcia, ela diz assim, boa tarde, família linda de Deus. Minha pergunta é para a Adriana, porque eu gosto muito quando ela está aí nesse programa. Então, vamos lá, Carmen. Adriana, tenho uma amiga que é católica, mas que frequenta assiduamente a igreja protestante. Ela me perguntou se está cometendo pecado grave. Eu não soube responder. É que eu iria até pesquisar no catecismo, mas não fui. Bom, veja bem, somos cristãos? Somos cristãos, mas existe uma diferença de doutrina, existe uma diferença grande, várias diferenças. O que pode acontecer é que, não estando firme na fé católica ou conhecendo profundamente os valores e todo o catecismo, você possa ceder a outras doutrinas, isto é, que diferem da fé católica e passe a condenar algumas práticas católicas que são maravilhosas. Né? Vou dar um exemplo simples. As igrejas protestantes, em sua maioria, né, condenam a oração do terço, o uso de imagens, e aí você pode começar a entrar em conflito interior com a sua fé. Né? Então, não cabe a nós cristãos irmos a uma igreja protestante ou de uma outra religião, né, que prega um outro cristianismo, porque nós, se não estivermos bem embasados, nós podemos ceder a outras práticas, não é? E deixar de viver a verdadeira fé. Nós cremos que a Eucaristia é a presença viva de Cristo. Existem vários milagres eucarísticos que comprovam que Jesus está na Eucaristia. Para as igrejas protestantes, evangélicas, pentecostais, ali não é só uma representação. Então, olha que diferença, estou trazendo um exemplo. Olha que diferença drástica. Para nós é o próprio Cristo e temos milagres eucarísticos que comprovam isso. E você, com o tempo, pode achar que não é a presença viva do Cristo. A adoração ao Santíssimo não é, né? Adorar ao próprio Cristo, o corpo do Cristo presente no nosso meio, ontem, hoje e sempre. Então, corremos o risco, né, de enfraquecer a nossa fé, né, a nossa fé cristã católica. Professor, o senhor pode me ajudar? Não, eu acho mesmo, eu acho, Adriana, que
nós não precisamos de nada na fé católica. Tem um documento do Concílio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, que fala do ecumenismo, né? Ele diz assim, existem coisas boas no protestantismo. Por quê? Porque foram levadas da Igreja Católica. Então, a Bíblia, a fé, a oração, são coisas boas. Mas tem uma coisa, só na fé católica, a Unitatis Redintegratio, só na Igreja Católica, existe a plenitude dos meios de salvação. Está lá escrito no documento do Concílio, só na Igreja Católica existe a plenitude dos meios de salvação. Ou seja, todos os meios de salvação, que estão aonde? Nos 7 sacramentos. Agora, para que eu vou buscar alguma coisa fora disso, se eu tenho na Igreja Católica a plenitude dos meios da salvação? Confissão, Eucaristia, o batismo, matrimônio, a ordem, né? Para quê? E eu concordo com o que você disse. Quer dizer, a pessoa vai para uma igreja que não é católica, né? E, de repente, começa a absorver uma doutrina que não é católica. Isso acontece muito. Aí, de repente, muda de igreja, muda de religião. Então, é o seguinte, não há necessidade de nós católicos procurarmos mais nada fora da Igreja Católica. Por quê? Porque só na Igreja Católica existe a plenitude dos meios da salvação. Parágrafo 4 da Unitatis Redintegratio. Eu tive uma curiosidade, né? Eu fui na internet, procurei um protestante, um evangélico, pode frequentar a Igreja Católica? E eu conferi a resposta de vários pastores para os seus fiéis, dizendo exatamente a mesma coisa, no sentido de que, olha, nós pregamos isso, lá prega diferente, então você pode, né, acabar cedendo às práticas católicas. Então, assim, com muita coerência, cuidando do seu rebanho, também responderam o que nós respondemos aqui. Sim. Né? Eles fundamentam a fé deles na palavra de Deus, né? Em Jesus Cristo, o único intercessor e mediador. Então, cada um tem a sua fé. Então, é preferível orientar a sua amiga a conhecer mais, se aprofundar mais e viver mais a fé cristã católica. Existem casais que têm matrimônio misto e que, em algumas oportunidades, frequentam a igreja do outro como apoio, como companhia para o seu companheiro, né? Isso é louvável, né? Nós não estamos contra, né? Muito pelo contrário, mas assim, existem situações em que a gente acompanha, eu já fui em casamento, né? Acompanhar o casamento de uma amiga e de várias pessoas em outras igrejas, é muito bonito tudo, mas eu digo a você, primeiro, fundamentar-se na sua própria fé, conhecer a sua fé e segui-la firmemente. Isso é verdade. Eu fiquei aqui pensando em várias analogias, né, vamos dizer assim. Fiquei pensando, se a pessoa ela passa no vestibular para odontologia, mas ela chega lá na faculdade, ela começa a frequentar as aulas da medicina. Uai, vai dar um negócio errado aí, né? Ou da filosofia. Então não dá, ou é aqui ou no outro lado, mas a gente precisa ser firme. E o que me chamou a atenção também, porque veio um comentário aqui no nosso Facebook, de uma pessoa, vamos dizer assim, dizendo de algo que nós falamos semana passada, né? Quando estava falando das companhias, por exemplo, diga-me com quem andas e te direi quem tu és. Mas se fosse assim, e Jesus? Não, sim, lógico, Jesus andava só com os piores. O resto de Israel era os preferidos de Jesus, mas era Jesus. Nós também, quando já temos, eu acho assim, que vai disso também, quando falo dos casamentos mistos, né? A gente já tem uma certa fundamentação, né? A gente já está embasado, a fé já é mais consolidada. Então, se eu vou a um evento desse, eu já fui aqui em Cachoeira também, alguns eventos da Assembleia de Deus, mas eu vou para prestigiar, sim, mas eu não vou lá buscar a fé, mas eu tenho a minha fé convicta. Né? Então, eu posso até, não estou dizendo que eles são ruins como das companhias, tá? Por favor, me entendam. Mas a gente tem que estar atento, eu estou preparada para viver uma experiência diferente? Ou não, né? Se é melhor eu
né, ficar quietinha aqui e estudando a minha mesmo, do que ir atrás. Eu não sei, eu acho que a gente tem várias opções, não estou dizendo do ruim, mas não precisa, né, ir buscar fora, sendo que aqui dentro a gente tem muitas coisas para a gente aprender e crescer juntos, né? Mas vamos lá. Professor, o negócio aqui hoje tá bom, viu? Ó, o Odilon pergunta assim: como o senhor vê a humanidade atual? A quarta revolução industrial, inteligência artificial, robotização, que estamos vivendo num futuro breve, e se tem conhecimento de algum livro católico sobre esse tema. O professor é cientista, viu, gente? Para quem não sabe. Olha, a evolução da ciência, a evolução da técnica é algo normal. Por quê? Porque Deus deu para o homem a inteligência e as mãos, que Ele não deu para os animais. Deus me livre se Deus tivesse dado, por exemplo, um cavalo as mãos, né? Ninguém colocava ele numa carroça e nem arreava, porque ele ia soltar tudo e ia embora. Você prende um monte de boi num curral e fica tudo preso ali, porque ninguém sabe abrir uma porteira para sair. Eu estou colocando a diferença de nós para os animais, né? Temos a inteligência e as mãos. Um documento extraordinário da Igreja, que pouca gente leu, que é do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, É linda. Alegrias e Esperança, coloca esse assunto. Ela fala, Deus vibra com o desenvolvimento do homem. Por quê? Porque o dom que Deus deu ao homem das mãos e da inteligência, quando o homem desenvolve isso, ele está dando glória ao Criador. Claro. Entendeu? Agora, o que é preciso? O que é preciso é que o homem use dessa técnica, dessa ciência, dentro da moral. O Papa João Paulo II, na primeira encíclica que ele escreveu, 1980, se não me engano, Jesus Cristo Redentor dos Homens, o Papa diz uma coisa muito importante. Ele fala assim, por que o mundo vai mal? Porque o homem desenvolveu mais a técnica do que a ética, mais a ciência do que a moral, mais a tecnologia do que a fé. Esse é o conflito. A técnica é boa, a ciência é boa, o desenvolvimento é bom, mas tem que ser analisado pelo tribunal da moral. Não é porque você descobriu, por exemplo, um remédio que, não sei, evita a gravidez, que todo mundo pode usar. Não, a ciência não é porque ela descobriu um negócio, aquilo ali é bom, não. Não é porque descobriram a bomba atômica que eu posso jogar na cabeça de tudo de qualquer um. Não, a moral... Genoma, né? A moral projeto Genoma. Veja que diferença. A moral tem assim, não, você pode pegar a energia nuclear atômica para você fazer um reator atômico e iluminar uma cidade. Não para O criar Japão bomba. hoje não existiria sem usina nuclear. O Japão não tem rio, não tem nada que possa gerar energia. Agora, você pegar uma bomba atômica, como lá em Hiroshima e Nagasaki, e matar 200 mil pessoas em 5 minutos, aí, quer dizer, não basta a técnica e a ciência, tem que ter a ética, tem que ter a moral e tem que ter a fé. Por que o mundo está convulsionado? Né? Exatamente por isso, que falta esse lastro de fé, de moral, né? E de ética para usar todos os desenvolvimentos da ciência, da tecnologia corretamente. O mundo hoje, Carla, está provado, não tem falta de alimento, sabe? Mas por que tem gente passando fome no mundo hoje? Porque não tem distribuição. Ou seja, não tem a moral, não tem o amor, não tem a caridade. Certo? Você pegava aí uma vaca de leite que há 40 anos atrás dava aí 10, 20 litros de leite, era uma vaca de, né, medalha de ouro em exposição. Hoje uma vaca, se der 20 litros de leite, ela vai para o corte. Porque uma vaca boa hoje dá 40 litros. É 60. Mas por que nós chegamos a isso? Por causa da revolução da biotecnologia. Que com a inseminação artificial dos animais, purificando a raça, a vaca chegou a dar 40, 50 litros por dia. Você pega um hectare de terra que dava 40 sacas de café, hoje esse mesmo hectare de terra dá 20, dá o dobro. Por quê? Melhorou o adubo, melhorou a planta, melhorou até o combate aos bichinhos. Quer dizer, o mundo hoje, a Europa hoje, joga alimento fora. Os transgêneros que... E gente passando fome. Por quê? Porque nós não temos o quê? Ética, nós não temos moral, nós não temos fé. Esse é o problema. Você vê que a igreja é a favor do desenvolvimento. O Papa usa a internet, o Papa usa
tudo aí e usa maravilhosamente, né? Tem gente com medo do chip, que o chip, a igreja não tem medo nenhum do chip, a igreja usa o chip no celular, usa o chip no computador, usa o chip para tudo. Agora, alguém pode pegar o chip aí e querer massacrar a humanidade. Sim. Fazendo aí um meio de aprisionar a humanidade. Quer dizer, o bem é o bem. Agora, o que é o mal? O mal é o uso mal da coisa que é boa. É isso que... Então, como eu vejo a humanidade hoje, eu vejo uma humanidade maravilhosa. De um lado e do outro lado, sombras, né? Porque nós não temos isso aí. Então, qual é o nosso papel como cristão? É exatamente desenvolver dentro da humanidade, não é eliminar a ética, a técnica, não, de jeito nenhum. É a gente eliminar o quê? A gente colocar nesse contexto a moral, a fé, para fazer com que a coisa caminhe bem. Então, a indicação de literatura, primeiro, é a Gaudium et Spes. Eu acho que primeiro... está no Concílio Vaticano II. O Catecismo da Igreja, quando trata do 7º mandamento, não matar, o Catecismo, ele coloca, não sei se é não matar ou não roubar, ele coloca uma síntese maravilhosa da doutrina social da Igreja. E ele fala exatamente isso, né? O mundo de hoje precisa da técnica do desenvolvimento, porque o mundo de hoje tem muito mais gente do que antigamente. Sim. O mundo tinha 1 bilhão de pessoas, hoje tem 7 bilhões de pessoas. Como é que você vai alimentar o mundo se você não tiver uma tecnologia, não tiver... Precisa. Sim. Agora, isso tem que ser usado, né, dentro da moral. Tá certo, obrigada, professor. Odilon, então aí, a dica, né, do Concílio Vaticano II, a carta Gaudium et Spes. Adriana, vamos um pouquinho aqui agora na sua experiência, tá? Pessoal, você não chegou lá, mas está quase. Já deve se preparar. Aqui, meu nome é Márcia e tenho 2 filhos adultos, 23 e 21 anos. Eles namoram, estão na faculdade, mas eu sinto eles cada vez mais distantes de mim. Um deles praticamente mora na casa da namorada, que é possessiva e demonstra não querer contato conosco. Ela é psicóloga e fala muito mal da mãe dela. Tenho medo de perder meus filhos por causa desses relacionamentos. Fui uma mãe presente, mas exigente. E acho que eles não gostam de mim, pois nem me procuram, somente quando querem algo. De uns tempos para cá, as coisas desapareceram de dentro de casa e uma das namoradas vinha bastante aqui. Até isso estou tendo que passar. Acabei pedindo para eles não trazerem elas aqui. Estou errada? Eles ficam bravos comigo. É uma situação delicada, né? A primeira coisa é você tentar aproximar seus filhos novamente de você, demonstrando o amor que você tem por eles, né? É importante resgatar esse laço de amor entre você e seus filhos, né? Afastar as namoradas também afasta os filhos, né? Porque eles vão acabar. Sim. É preciso trazer, conviver, mostrar acolhimento, né? Existem intempéries nesse convívio? Existem intempéries nesse convívio, mas é preciso ser superado com a caridade, né? Quanto mais você os trouxer, quanto mais você conviver, talvez os seus filhos possam perceber o olhar que você tem sobre essa situação e você terá mais oportunidade de dizer para eles o que você percebe da situação. Eu costumo dizer que pai e mãe têm um faro excepcional, né? Pai e mãe conseguem no dia a dia perceber ali coisas que às vezes podem levar o filho à ruína, a uma situação difícil, complicada. Mas muitas vezes, ao enfrentar a situação como um embate, acabamos afastando eles de nós. Talvez o primeiro passo seja, vamos trazê-los, vamos aproximar e depois no convívio conseguir ir trazendo ali à luz o que você pensa. E o seu maior aliado é a oração também, né? Pedindo a Deus sabedoria a você e aos filhos para perceber aquilo que eles não estão percebendo, né? Se de fato é aquilo que você tem percebido, peça a Deus que mostre aos seus filhos, peça a sabedoria divina
sobre eles, a mãe que ora pelo seu filho tem um poder imenso, e não importa a idade, não é rezar só quando era pequeno, não. Então peça a Deus auxílio e sabedoria do Espírito Santo para você lidar com essa situação. Aproximar-se dos seus filhos, aproximar-se das namoradas também, poder nesse convívio mais próximo ajudá-los nesse discernimento. Porque quanto mais distante, talvez fique mais difícil de você contribuir com eles através desse discernimento. E eu gosto de lembrar muito isso, pai e mãe têm faro. Um outro dia eu mostrei para os meus filhos, né? Olha, a vovó Leninha falava para mim que era para tomar cuidado com aquele grupo de pessoas, porque eles provavelmente estavam mexendo com drogas, cuidado com fulano, beltrano ali, olha, eles não trabalham, não se envolvam, esses rapazes não buscam emprego. E hoje eu passo pelas ruas, né, e vejo essas pessoas realmente convivendo hoje com o fruto daquilo que plantaram. Né? Eu dizia, olha, a mãe dessa pessoa dizia que não, defendia o filho, que ele não mexia com drogas, mas olha a situação dele hoje, olha o que ele vive hoje. Então, e isso é sinal de que realmente a pessoa estava mexendo com as drogas. Então, quantas vezes eu vi o olhar atento da minha mãe, né, e me mostrar situações à minha volta que eu, como criança, adolescente, jovem, não percebia, e depois pude, agora, depois de 20, 30 anos, hoje, comprovar que a minha mãe estava certa. Então, eu penso que aproximar seus filhos, rezar por eles, ajudá-lo a entender o que você percebe deles, não confrontá-los, mas ajudar a perceber algo que talvez eles não estejam percebendo. Né? É muito importante isso. E creia no seu amor por eles. Se você for uma mãe exigente, é porque você os amava muito. Então, creia no amor que você tem por eles e no amor que ele tem por você. É um vínculo que foi formado. Às vezes a gente pensa que pai bom, mãe boa é aquele que aceita tudo que os filhos fazem, não deixa os filhos sofrerem. Não. Pai e mãe bons podem não estar acertando na educação dos filhos. Às vezes é preciso ser um pouco mais exigente, mais firme na educação. Estou certo ou errado, professor? Nossa, Adriana, você já falou bastante coisa boa. É difícil, né? Esse tipo de relacionamento, de problema, é difícil, né? Sabe, quando eu não sei o que eu faço diante de um problema, sabe, eu faço uma novena. O senhor é o mestre das novenas. Eu faço uma novena atrás da outra. E olha, mas emendando, né, professor? Auxílio do céu. Resolve, viu? Resolve. Uma boa novena a Nossa Senhora, uma boa novena a São José, Padre Pio. Olha, Dom Bosco, sabe, eu nunca termino uma novena sem ver um problema resolvido, sinceramente. Então, eu aconselho o seguinte, tem coisas difíceis na vida que a gente não consegue resolver, né? Uma vez eu li uma frase, quando tudo falha é que Deus age. Põe na mão de Deus. Eu faço uma coisa na nossa família que eu acho que dá um resultado muito bom. Uma coisa simples. Toda quarta-feira a gente reúne os filhos todos, os netos todos e reza um terço. Um terço meio agitado, né? Com crianças chorando, falando. Mas é melhor rezar assim do que ficar sem, né? Eles já vão aprendendo a rezar. Os 5 mistérios do terço são eles que puxam. A menininha do André lá, com 6 aninhos, puxa uma dezena inteira. Aí entra lá o Joaquim. Quer dizer, eles vão aprender, vai entrando na família um clima de religião. Simples. Depois a gente faz um jantar, outra coisa boa, né? Conversa, né? E o que é interessante, professor, que o senhor tem 5 filhos, são 4 homens. E mais um genro e 4 noras, né? Então, assim, eu digo 4 homens, e eu me lembro sempre disso também, né? A preocupação da Zila. A Graça ficou brava que eu falei da Zila semana passada, de conquistar as noras. Elas são loucas, eram loucas com a Zila, né? Assim, todas apaixonadas pela sogra. Ela não era uma sogra, né? Era uma segunda mãe mesmo. Então, da gente ter esse trabalho também de conquistar, né? No dia a dia, você tem que estar ali e ser presente. Os filhos vão embora mesmo, né? A gente não adianta a gente ficar nessa ilusão. São nossos, então, nós temos que cuidar, nós casais, cuidar dos cônjuges, porque os filhos, um dia eles vão embora mesmo. Mas vão embora de maneira boa, né? E cultivando isso. É igual missa, eu sempre falo isso assim, não vou, vai você à missa, eu vou em outro horário, porque vou ficar em casa.
não sou padre, né? Tem padre que não gosta mesmo, mas eu sou da opinião que é melhor levar o filho, deixa, vai fazer bagunça, mas acostuma também a ir à missa todo domingo pelo menos, a rezar o texto. Vai lembrando, aquilo na cabeça da criança vai ficando também, né? Então eu acho que vale a pena a gente fazer isso, mas agora nessa fase é complicado mesmo, né? Já por 21 e 23, e o que a gente tem que fazer agora é amar e rezar, né? Porque brigar não vai adiantar, né, Adriana? Cultivar. Exatamente. Se você amar, você vai colher frutos do amor. Né? Cultivar. Eu lembro que a minha mãe cultivava os genros, e cultivava genro, cultivava nora, e todo mundo estava ali em casa o tempo todo. Por mais difícil e desafiador que seja, cultive. Ah, mas estava sumindo coisas. Olha, coisas são coisas, que vão os anéis, mas fiquem os filhos, né? Mas busque essa proximidade. O amor transforma. Ame. Vai ser um grande desafio, vai ser um tempo de amor exigente. Ame e reze. Faça suas orações, é que o professor disse das novenas. Faça sua novena, faça sua oração. Eu tenho certeza que tudo pode ser mudado pela força da oração. E também dessa força do amor, dessa aproximação que você pode ter. Talvez a mudança esteja mais em você para transformar a situação que seus filhos estão vivendo. Eu sei que é desafiador, duro, mas dê o passo. É um passo na fé. É a velha história. Nós que já estamos no caminho da igreja, temos que lembrar, quem tem que mudar? Sou eu. Então vamos lá. Professor, a Loriane diz assim, acompanho o programa todas as terças-feiras e sou muito grata, pois trocar ideias fortalece a nossa fé e o amor pela nossa igreja. Gostaria de saber se é pecado pedir bens materiais e prosperidade financeira a Deus. E qual a posição da igreja em relação aos jogos de sorte? Para mim, eu acho que são jogos de azar, que é a Mega Sena, que são as loterias e tantos outros por aí. Bom, primeiro a igreja, desde lá da primeira página da Bíblia, Deus disse para o homem, né? Ganharás o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Por que isso? Porque o trabalho, ele é santificante. Então, a igreja quer que a gente tenha o nosso sustento através do trabalho, ok? O Papa Paulo VI dizia que o trabalho ele é redentor. Até alguém que não era católico, né, dizia lá na China, o Confúcio, né, que o trabalho é a sentinela da virtude. Ou seja, o trabalho faz você viver a virtude, não cair no ócio, não cair na malandragem. O trabalho mantém você na virtude, é a sentinela da virtude. Então, Deus quer que a gente ganhe a vida trabalhando. Agora, se é pecado pedir a Deus prosperidade? Não. Todos nós precisamos ter prosperidade para educar os filhos, para ter as coisas que nós precisamos. Agora, tudo depende da intenção da gente, né? Se eu vou pedir para dar, eu quero acertar na Mega Sena para eu não fazer mais nada, né? Viver aí só viajando, de barriga para o ar, aí não, a vida não é para isso, né? Mas aquilo que é justo e necessário para a nossa vida, podemos pedir a Deus sim. Pai nosso, dai-nos hoje o pão de cada dia. Quando a gente pede a Deus o pão de cada dia, nós estamos pedindo prosperidade. Esse pão de cada dia não é só o pão que vem da padaria, não, é tudo que você precisa. É o remédio, é a saúde, entendeu? É o seu carro que quebrou, que você precisa arrumar, a conta que você tem que pagar, é o pão de cada dia. Então, essa prosperidade, eu não vejo nenhum problema da gente pedir, não. A gente não estando pedindo simplesmente por egoísmo, por ambição, por cobiça, não tem problema. Então tá aí, né? A gente não pode querer enriquecer, né? Então a prosperidade ela vem, mas também ficar ansioso por ter milhões não vai levar a gente a lugar nenhum. Às vezes, sabe, alguém falou para mim assim, eu vou acertar eu vou jogar na Mega Sena. Se eu acertar, eu vou dar R$1 milhão para essa obra de caridade. Aí eu falei, o que você vai fazer com o resto? Quer dizer, está jogando, está fazendo um trato, né? Meio antiética, né? Eu dou R$1 milhão lá para obra de caridade, mas eu fico com 3, 4 para mim, né? Aí tem gente que pergunta, né, dos jogos de azar, posso jogar, posso comprar uma rifa, jogar na loteria, né? Aí eu falo, é investimento?
Jogar na loteria é investimento? Você está ajudando alguém? Está ajudando quem? Já pesquisou para onde vai o dinheiro da loteria? Não é? Qual a sua probabilidade de ganhar? Tão mínima, tão ínfima, que você está jogando dinheiro fora. Né? Mas as quermesses fazem rifa, fazem bingo e tudo mais. Mas espera aí, ali tem uma finalidade, né, assim, direta, né? Você está ali, um divertimento ali naquele local, uma coisa mais direta, uma coisa mais... Você está vendo a ação ali. Né? É diferente de você jogar numa loteria, de uma coisa maior e tudo mais. E é muito apelativo, né, jogar na loteria, né? Dá vontade, assim, de jogar, porque você vai ficar... São tantos milhões e milhões que a gente não sabe nem quantos zeros tem, né? Então, assim, eu digo... E não é o que fazer com tanto dinheiro. Com tanto dinheiro. Então, assim, eu penso que a gente está se enganando, né? E nós temos que ter muito cuidado. Rezar pela prosperidade. Hoje é muito comum a gente ver oração pela prosperidade, porque eu quero dinheiro, quero uma vida melhor. Querer uma vida melhor, todos querem, né? Ter uma estabilidade financeira, viver com o necessário. Agora, o que nós não podemos perder de vista é a nossa santificação. O que nós não podemos perder de vista é o céu. Eu vou querer a riqueza e essa riqueza vai... É uma ambição, né? É uma ambição, vai me tirar do meu caminho de santidade, da busca do céu, porque essa vida é passageira, a verdadeira vida está no céu. Nós temos na Bíblia diversos exemplos, por exemplo, Abraão, né, ele teve grandes rebanhos e tudo mais, ele era rico, poderoso, não é? Mas ele vivia ali na simplicidade, né? Com todos da sua casa... O necessário, né? Todos da sua casa tinham acesso ao alimento, tinham acesso ao trabalho. Então, veja bem, o que eu quero... para mim, né, a prosperidade, isso e aquilo, mas não é uma prosperidade para eu viver no bem bom, mas para ter o necessário, né? Para esbanjar ou me colocar em risco a minha santidade, a santidade da minha família, me afastar de Deus. Isso a gente tem que ter esse cuidado. A riqueza, tem pessoas ricas que são de Deus, sim, né? Mas todos os ricos estão condenados, tem gente que fala isso. Não é assim, é preciso saber viver com aquilo que se tem e saber partilhar, ser solidário, saber colocar em comum. Não ter apego, né? Não ter apego, a gente tem que ter esses cuidados, né? E na igreja tem uma tradição interessante, a igreja nunca foi de jogo, né? O Padre Jonas alguma vez já jogou na loteria para fazer a canção nova? Que eu saiba, não. Nunca. Conheço o Padre Jonas há 48 anos. O Padre Jonas começou do zero, sem nada. E continua no zero. Construiu essa canção nova aqui, que hoje precisa de 25, 26 milhões por mês para manter. Mas não é com a loteria esportiva. Não é mesmo. É muito joelho no chão. A providência divina é com o trabalho. É confiar na providência divina e não confiar no resultado da loteria. É muito joelho no chão, né? Por falar nisso, né, nós queremos lembrar que você pode doar para a Canção Nova também online, né? Então você pode entrar lá no clube.cançãonova.com e lá você vai ter a maneira de doar online, já que hoje é dia 29 do mês de maio e nós precisamos aí ainda de 27% para fechar o nosso total do mês de maio. Então você pode entrar no clube.cançãonova.com, fazer a sua doação online ou também entrar em contato pelo nosso telefone no 12 31 86 gasolina, né? 2600. Não, só precisa de dedo, tanto para digitar quanto para ligar aqui no 3186 2600. E uma outra coisa que você pode fazer para ajudar a Canção Nova também, né, principalmente aqui na região sudeste, é ser um representante da Água Canção Nova, né? A Água Canção Nova, que tem um pH fantástico, né, um dos melhores que já foram avaliados, e você pode também colaborar com a Canção Nova sendo um representante. Você pode entrar em contato aqui também, tá? Só vou fazer a colinha aqui, é contato@aguacançãonova.com. Então tem o site também agua.cançãonova.com ou e-mail no contato@aguacançãonova.com, tá certo? Então tá aí, são várias possibilidades. pH alcalino, de 7,64%. Essa água então, realmente purifica saúde. o nosso organismo. Nós precisamos agora chamar Dom Orlando, né? Dom Orlando já está ali no ponto para falar para a gente como começou a festa de Corpus Christi que nós vamos celebrar daqui 2 dias.
A festa teve início na Bélgica. E por que neste local? Porque havia um teólogo belga que negava a presença de Jesus na Eucaristia. Para confirmar esta fé católica da presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, então começou esta manifestação pública desta fé. Portanto, a festa ela é uma resposta às heresias, mas é interessante que as heresias ajudam a Igreja a aprofundar sua doutrina. No fundo, os hereges, sem querer, acabam nos ajudando. O que aconteceu? Estes hereges, que eram inclusive grandes teólogos, que tinham dificuldades de aceitar e de crer na presença real de Jesus na Eucaristia, nos ajudaram a ter a soleníssima festa de Corpus Christi, uma publicação desta fé, um momento extraordinário na vida da nossa Igreja, que toca tanto o coração do nosso povo. Então, a essência da festa de Corpus Christi é dizer: na hóstia consagrada está o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E então tá aí, né, essa grande explicação, que é bom mesmo, né, gente? É uma festa linda que nós devemos. Se eu não me engano, é uma das procissões que a igreja recomenda, a única, porque durante todo o ano, né, professor? Procissão que o Cristo sai às ruas, né? Então, tá aí. Então, é dia santo, ele não é um feriado, é um dia santo, por isso que não tá lá, e nós precisamos celebrar e bem isso daí. E uma outra indicação que eu trago para vocês no final do programa, nós já estamos aí às portas do mês de junho, que é o mês do coração de Jesus, é o CD Alto, o Coração de Jesus está comigo. Então tá aí, que é um CD oracional, e com a Rogerinha, o Padre Gilberto, e então tá aqui, e a Luzia também, né, participando do CD, vale a pena, com a espiritualidade do coração de Jesus, tá certo? Nós estamos aqui já recebendo um tchau, já estão nos atropelando aqui, sem gasolina, mas nós vamos atropelando. Mas é muito bom poder contar. Eu quero agradecer a todos que participaram conosco no Facebook. Não deu tempo de fazer as perguntas, mas a gente tem outros programas pela frente, tá certo? Nós vamos nos despedindo, nos unindo a todo o povo brasileiro nesses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo, e pedindo mesmo que a graça de Deus recaia sobre o nosso país e que nós tenhamos discernimento, sabedoria, né, e temperança para viver tudo que nós temos vivido nesses dias. A Canção Nova está aí, nesse espírito de oração para toda a nação brasileira e o povo nestes dias, tá certo? A gente se encontra no próximo programa com a graça de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.